Olá, eu me chamo Michele e no conteúdo dessa aula iremos falar sobre características de figuras planas geométricas e características de figuras espaciais. Características de figuras geométricas planas. Figuras geométricas planas são representações das faces dos sólidos. Essas formas são chamadas de bidimensionais, ou seja, apresentam duas dimensões, comprimento e altura. As figuras planas geométricas são classificadas em círculos, polígonos e outros. Círculos são figuras geométricas planas formadas por uma circunferência por todos os pontos de seu interior. Já polígonos são figuras geométricas planas que apresentam um contorno fechado e formado por segmentos de reta que são seus lados. O número de lados dos polígonos é igual ao número de ângulos, e um polígono é dito regular quando todos os seus lados e todos os seus ângulos são da mesma medida. Círculos apresentam algumas características, como por exemplo, um raio, um diâmetro e um comprimento. Bem, agora iremos falar sobre algumas características dos triângulos. São polígonos que apresentam três lados e três ângulos, onde a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Em função de lados, um triângulo pode ser classificado como equilátero, isósceles ou escaleno, onde um triângulo equilátero apresenta as medidas dos seus três lados iguais, um triângulo isósceles apresenta dois lados com a mesma medida e um triângulo escaleno apresenta os três lados com medidas diferentes. Já em relação às medidas dos ângulos internos de um triângulo, ele pode ser classificado como retângulo, acutângulo ou obtusângulo, onde um triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo igual a 90 graus. Já um triângulo acutângulo apresenta os três ângulos agudos, ou seja, menor que 90 graus. E um triângulo obtusângulo apresenta um ângulo obtuso, ou seja, maior do que 90 graus. Agora iremos falar sobre algumas características dos quadriláteros. São polígonos de 4 lados e 4 ângulos, onde a soma dos ângulos internos é igual a 360. Os quadriláteros podem ser classificados de acordo com a posição relativa entre seus lados, que é o caso dos paralelogramas. São quadriláteros que possuem os lados opostos paralelos. Eles apresentam lados opostos congruentes, ângulos opostos congruentes, possuem ângulos adjacentes suplementares e as diagonais de um paralelogramo se cruzam em seu ponto médio. Existem três casos de quadriláteros que são tratados como casos particulares do paralelogramo. O primeiro é o retângulo, que é todo paralelogramo que possui quatro ângulos retos. O segundo é o losango, que é todo paralelogramo que possui os quatro lados da mesma medida. E o terceiro é o quadrado, que é todo paralelogramo que possui os quatro ângulos retos e os quatro lados da mesma medida. Já em relação aos trapézios, eles apresentam apenas um par de lados opostos paralelos e podem ser classificados em escaleno, que possui os lados transversais de medidas diferentes, isósceles, que possui os dois lados transversais de mesma medida, e retângulo, que possui um dos pontos transversais perpendicular às bases, ou seja, forma um ângulo de 90 graus. Outros exemplos de figuras são o pentágono, o hexágono, o heptágono, o octógono e o dodecágono. E para descobrir a soma dos ângulos internos dessas figuras, basta diminuir a quantidade de lados da figura por 2 e em seguida multiplicar por 180 graus. Agora iremos falar sobre algumas características de figuras espaciais. Figuras geométricas espaciais são aquelas que apresentam três dimensões: comprimento, altura e largura. Essas figuras são divididas em dois grupos: corpos redondos, que são delimitados por alguma superfície arredondada, e poliedros, superfícies delimitadas por figuras geométricas planas. Nós temos como exemplos de corpos redondos o cilindro, o cone e a esfera. Já em relação aos poliedros, existem poliedros convexos, que são aqueles que estão em um mesmo semi-espaço para todo o plano que contém uma de suas faces, ou seja, o plano que contém uma face de um poliedro convexo nunca corta a outra face.
Já os poliedros não convexos são aqueles onde o plano de pelo menos uma face divide o poliedro em duas ou mais partes. Os poliedros são formados por três elementos básicos: aresta, face e vértice. Existem poliedros regulares, que são figuras em que todos os lados possuem a mesma medida e com ângulos internos congruentes entre si. Já os poliedros irregulares são figuras que têm como aspectos faces formadas por polígonos regulares e não regulares. Alguns exemplos de poliedros irregulares são as pirâmides e os prismas. A seguinte relação foi desenvolvida por Euler para relacionar o número de faces, vértices e arestas de poliedros convexos, onde V é o número de vértices, A é o número de aresta e F é o número de faces. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Acompanhe também o nosso Instagram, @ajudasuniversitários. Deixe suas dúvidas no comentário. Todas as dúvidas serão tiradas, basta entrar em contato conosco. Estaremos sempre disponíveis para ajudá-los. O que é que você está esperando? Compartilhe também este vídeo com seu amigo.